Olá, está começando mais um Fonte Lifecast, o videocast que se preocupa com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E claro que quando a gente fala em saúde, a gente fala sobre atividade física. Hoje o meu convidado vai falar muito sobre esse tema. Eu estou aqui com o Valdemir Paiva. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Um prazer te receber. Gente, o Valdemir, ele é professor, historiador, mestre em história, especialista em mercado editorial e comunicação inclusiva, mas é também triatleta, né. Nossa, o Valdemir é muitas coisas. Valdemir ou Paiva, como te chamam mais? Paiva, é Paiva. mais conhecido como Paiva. Paiva é muitas coisas na vida, eu não sei como ele arranja tempo para tanta atividade. Mas vamos começar falando sobre a sua paixão por esporte, como que começou isso? Bom, o esporte ele sempre esteve em minha vida, Vanessa. Desde de pequeno eu venho de uma cidade do interior do Paraná, né, eu sou de Alto Paraná, bem Alto próximo a Paraná. Paranavaí, bem caindo já quase fora do Paraná. Eu sou de Umuarama, é perto? É pertíssimo. Ah, então Pronto, aí, pé ó, viu? Eu vermelho, sou pé pronto, vermelho. pé vermelho. Ah. E o esporte ele chegou na minha vida como contraturno da escola, Ah, né. tá. Na escola tinha um projeto social de handball. Handball, vôlei, futebol. Falei: "Olha, eu vou jogar vôlei", né. Fui pra lá, comecei no contraturno, gostei, mas falei: "Ah, também posso jogar handball". Comecei a jogar handball, chegou no momento, tinha uma competição, e os 2 professores falaram: "Você precisa decidir", né. O que que você quer? É, Para que time pois você é. vai? E eu acho que o técnico do handball vendeu mais a ideia, falou: "Ah, você é canhoto, vai se dar bem, não sei o quê", né. Fui para o handball e a partir disso, eu comecei a treinar handball, fui para competições, comecei a jogar para outras cidades, né, e comecei a entrar nas seleções paranaense, depois eu fui seleção brasileira juvenil de Olha, que handball, então o esporte maravilhoso. sempre esteve em minha vida, Aham. né. Depois chegou um momento em que eu fui estudar e acabei, né, tendo que dar mais preferência a ir para a faculdade e tudo mais, Uhum. mas o esporte Sempre esteve sempre presente. esteve, sempre É, eu esteve. comecei te apresentando falando dessa parte da editorial, profissional, mas você, ó, é campeão estadual pelo ranking da Federação Brasileira de Triatlon, é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro Amador de 2026, e em setembro você vai representar o Brasil no Mundial de Triatlon na Espanha. É isso Ai, que mesmo. legal! E É. como que você chegou no triatlo? Pois é. Vida seguiu e você chegou no triatlo, como que Pois foi é. isso? Então, eu estava no interior do Paraná, Sim. depois eu me mudei para Campo Mourão, onde eu ainda jogava handebol, fui para São Paulo, voltei, passei a fazer a faculdade, eu sou historiador de formação, Uhum. e o esporte já estava, assim, com um espaço bem pequeno, mas sempre presente e precisando estudar, trabalhar ao mesmo Uhum. tempo, e eu desejava fazer um mestrado em história, que era aqui em Curitiba, né. Passei no mestrado, então vim para Curitiba, me mudei para cá, voltei a correr, sempre corria, mas assim, nos fins de semana, mas eu comecei a correr com mais intensidade e entrei na natação. Hum. Da natação, infelizmente veio a pandemia, né, todo aquele caos. Ciclismo e corrida acabou ganhando mais espaço, né, então você vai pra rua, Você estava todo podia, né? fechado, né, eu podia, eu corria muito, né, eu corria Olha. muito, todos os dias era válvula de escape, né, Uhum. naquela loucura que aconteceu, que foi a pandemia, Sim, correr era o que eu conseguia fazer para respirar, né. sim, sim. Então depois que começou a voltar a vida, né, Aham. depois da pandemia, eu voltei para natação e um professor falou: "Por que que você não tenta fazer uma travessia no mar, vai fazer um triatlo, porque você gosta de fazer bastante exercício". Eu: Hã. "Ah, não sei". Passou um tempo, eu falei: "Preciso mudar de escola para ficar mais próximo de casa". Eu mudei para uma escola de natação que, por coincidência, era uma escola de triatlo. Nossa, era para ser mesmo. Era pra ser. Então, a partir disso, foi meio que eu fui levado, né, Aham. acredito que eu fui levado para o triatlon, e falei: "Ah, vou começar, vou fazer uma pra experimentar, uma pequena". Aff, Aí da pequena eu quero outra, aí eu quero é outra e mesmo? isso ganhou muito espaço na minha vida. Isso fez com que eu mudasse, né. Eu Hã. sempre digo que o triatlon, Vanessa, é um estilo de vida, né, porque você precisa abdicar de muitas coisas para você ter essa disciplina. Eu imagino que sim, né. Como que é a tua rotina, por exemplo, vamos começar falando da rotina de alimentação de quem faz triatlo. Você não pode comer tudo que você quer. Assim, Posso, mas você posso, não pode comer posso. bobagem, talvez. Eu acho que, Você fica assim, mais cuidadoso. fico mais cuidadoso. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre alimentação e outras coisas que atravessam a vida Sim. do Hã. esporte e tudo mais. Acho que é importante dizer que eu sou um atleta amador. Bom, Sim. o que que é um atleta amador? Eu trabalho
né, tenho um outro trabalho que é o que faz com que eu me sustente, Sim. né, e eu posso fazer o meu exercício, eu posso buscar um pouco mais de performance, mas eu tenho que ter na minha cabeça que eu sou amador, Sim, né, sim. e isso faz com que eu preciso ajustar a minha vida para isso. Hum. Eh então a alimentação, ela precisa casar muito bem, né, eu preciso me alimentar para ir para o esporte, mas eu também tenho que ficar bem para eu trabalhar, ter concentração, né, ter calma para ficar focado no meu trabalho, né. Uhum. Então, eu como e como muito, né. Os meus amigos falam: "Você fala 3 coisas, ou que você está cansado, com sono ou com fome", sempre, mas fome é preponderante, assim, eu sempre estou com fome, né. Hã. E daí com esse tempo de exercício, você acaba dando mais prioridade para os alimentos saudáveis, né. Sim. Então eu tenho uma nutricionista, a Ana, né, a Ana Uhum. Nutri é a que cuida da minha alimentação e sempre está muito em cima. E um dos dilemas que a gente segue é esse, descasque mais, desembale menos, Olha né. isso. E isso para mim eu sempre a alimentação sempre foi uma coisa que eu tive muito respeito, né, Olha que bom. de você sempre comer e dar preferência aos alimentos mais orgânicos, né, e Uhum. quando não possível, obviamente, porque é muito caro, né, É, é. E não nem você sempre tem em todo lugar pois também. é. É, Então você acaba, se tornando mais crítico com o que você ingere, sabe. é. Então, como chocolate? Como chocolate, mas eu não Sim, como chocolate todo dia, né, claro, porque claro. às vezes eu vou fazer um longão e isso vai bagunçar a minha barriga, Isso, né. olha só. Então Mas você percebe, isso é bem interessante no esporte e até na atividade física para nós que nem somos atletas nem amadores. Quando você faz uma atividade física, um esporte, você fica melhor intencionado com a com a alimentação. Você não vai enfiar o pé na jaca por qualquer por qualquer coisa. coisa Você vai respeitar, que nem você falou, vai ter uma distância maior, você não vai comer qualquer coisa. sim. Então, a pessoa fica mais atenta, isso Fica é legal, muito né. mais atenta e É, você acaba, de fato, cuidando do seu corpo, né. isso. Eh Você sabe que você precisa de precisa Por dele. exemplo, você vai estar no trabalho, vai ter uma confraternização Isso. e tudo mais. Pô, depois do trabalho você vai treinar. Será que você comer 3 pedaços de bolo vai te fazer bem na natação depois? Não Afe vai te Maria, fazer bem. não, não Então, vai. você vai comer um, né, você não vai deixar de comer, né. Eu acho que Uhum. isso é bastante importante, né. Ah, é. Eu não vou deixar de viver ou eu não vou deixar de ir no jantar do meu amigo para comer algo diferente, Uhum, porque eu tenho que treinar. Não, eu vou comer o suficiente para eu ficar bem, né, para eu uhum. conseguir dormir bem, para conseguir acordar bem, né. Aham. Então você realmente acaba ficando mais atento ao que o seu corpo precisa de fato, Sim, sabe. Será que eu preciso tomar 3 copos de cerveja? Eu posso tomar um e tô sim, feliz sim. aqui, sabe. Não preciso ingerir tanto álcool, não preciso É, ficar maluco de álcool, né. sim. Então você fica muito mais crítico, Que assim. bacana. E como que é a sua rotina de treino, sendo que você tem um trabalho, você trabalha quantas horas por dia no da Eu da trabalho das 8 às 5 da tarde. então, é horário normal, horário comercial, né. E assim, eu sou coordenador de equipe, então esse é Nossa. um horário, delimitado, mas geralmente eu tô respondendo mensagens 10 da noite, 8, né, Uhum. 7 ou, ontem mesmo 8 da noite eu estava respondendo algumas demandas que eu preciso deixar certo para segunda-feira. Sim. Então, embora eu tenha o meu horário ali de trabalho, é uma coisa um pouco dinâmica, né, assim como o triatlo, né, é uma coisa muito dinâmica, então Aham. você precisa, ficar atento ao que você tem que se organizar e pensar sempre lá na frente, né. "Poxa, eu preciso fazer isso, e o que que eu preciso me organizar agora para não chegar lá atropelado", né. Então, Então o esporte te ajuda nessa questão com também, de certeza, organização no com trabalho? certeza, eu sou sempre, repetitivo até, de dizer que o esporte, foi a fonte de que me estruturou a toda a disciplina que tem em minha vida, sabe. Olha, que coisa Então assim, maravilhosa. desde de jovem, né, de mais Uhum. jovem, eu fui para o esporte de alto rendimento, o handebol era de alto rendimento, né. E diferente do que todo mundo possa imaginar, o Hum. esporte de alto rendimento é um esporte destrutível, né, ele não é para a saúde, né. O esporte de alto rendimento, para quem faz, tem validade, né. Entendi, é que nem jogador de futebol, Perfeito, é bailarino, isso, tipo, né, é o porque é corpo vai muito pedir puxado. você pede, o corpo vai pedir em algum momento que você precise parar com aquilo, né. Diferente do esporte que nós praticamos, que é o esporte da pessoa amadora que trabalha, que tem uma vida, né, Uhum. que vai fazer
para você se sentir bem, para você sair do escritório, E e correr no relaxar. parque e relaxar. Então, uma válvula de escape, né. E que infelizmente hoje, a linha entre o que é amador e o que é profissional vem sendo borrada, assim, sabe, É. com toda certeza. Assim, se você parar para observar, hoje o espaço das atividades, amadoras tá ficando chato e um pouco pesada. De cobrança, De você acha? cobrança. Ai, que triste. Você vê que, a cobrança é tanta, Hum. por performance, que as pessoas ficam olhando no seu Strava, por exemplo, qual que é o pace dele? Ai, qual que é? Traduz pra Poxa, gente, o é Strava eu isso. já vi, é um caminhozinho que as pessoas Isso, postam. o Strava é um Hã. aplicativo que mostra é uma rede social para quem pratica esporte, Ah, é uma aonde rede você social. consegue acessar que esporte que a pessoa fez e E qual que quanto é a é? performance Ai, gente, isso é dela. péssimo. Isso é horrível, Isso é isso é péssimo. extremamente É igual o ruim. Instagram, vai ficar se comparando. Então talvez seja, um Afe. aprofundamento de tudo que é apenas, plástico descartável do Instagram, né. Então o Strava e tem outros aplicativos, mas o Strava, que é o mais conhecido, Hã, é um espaço onde você coloca as suas seu desempenho tá. do esporte e as pessoas ficam se comparando, sabe. Ai, Eu gente. bati o meu RP", que é o seu recorde pessoal, né. Então isso acaba sendo ruim. A coisa que era para você se divertir, para você Gente. relaxar, acaba virando uma competição, Não, a sabe, pessoa fica tensa, ela com começa a toda se certeza. comparar. Eu já vi no Instagram que as pessoas printam e colocam no Instagram. Sim. Eu nem sabia o que que era. Eu tenho amigos, colegas que correm, obviamente, né. Vanessa, Mas é isso, gente, as pessoas menino. acabam, tendo a necessidade de ficar mostrando a todo tempo, qual que é a sua performance do esporte, o que que ela está fazendo, qual a intensidade que ela está chegando, e se comparando, sabe. Então, nesse sentido, que eu digo que o amadorismo acaba borrando essa linha da diferença do que é o alto rendimento, Aham. porque as pessoas que deveriam se preocupar em fazer atividade física para recreação, para Sim, lazer, acaba sim. buscando a performance. Não é uma crítica às pessoas, assim como eu, no caso, Não, não busca é crítica. performar ou melhorar o seu tempo e tudo mais. Mas, acredito que esse poder de crítica, de autocrítica vem se perdendo. Quantas pessoas que se machucam, se lesionam para ir Muito. pra maratona e ainda continuam. Então, assim, é o corpo dizendo para falar: "Calma, né, É. vai fortalecer, faça outra coisa", entendeu? Aham. Isso daqui é para você ficar bem, não é para você criar uma doença, né, É porque, assim, o lógico. esporte ele é viciante de fato, né, Sim. então é Mas tem que ser um preciso vício do bem, né. Como que você faz para fugir disso, Paiva, assim, para fugir dessa comparação, para fugir dessa pressão em relação ao é. amador? Porque você é um amador plus, né, você não é um amador que só corre no parque, você é chique já. Então, como eu venho já do handebol, que era um esporte de alto Sim. rendimento, eu cheguei no triatlon, como amador, né, então hoje eu busco fazer um pouco mais de performance e tudo mais, mas eu preciso sempre estar, assim, claro na minha mente de que eu sou um atleta amador, né. E muitas vezes, Vanessa, eu me pego, sabe, "Putz, eu queria tanto fazer esse tempo, como eu não consigo?". Mas é claro que eu não vou conseguir fazer esse tempo, eu tenho que Sim. trabalhar, Sim. entendeu? Eu tenho que deixar de treinar, às vezes, um pouquinho aqui para chegar um pouco no trabalho mais cedo. Então, e isso com a influência das redes sociais, a gente acaba se perdendo, sabe? E daí a cobrança vem maior. Aí você acaba se torturando, sabe? Ai, que "Ai, difícil. você precisava ser bem, olha aquela pessoa, como que ele Como consegue que ele fazer esse pace e consegue? eu não consigo?". Então assim, a rede social é muito legal que você acaba interagindo, maravilhoso, mas também é Mas um ambiente extremamente tóxico pode e, ser, sabe, pode ser. E você como cuida como da tua saúde mental, Paiva? terapia Terapia, graças a Deus. Eu estava conversando antes do Paiva com um psiquiatra, e ele falou hum. exatamente da importância da terapia, antes do psiquiatra, Importantíssimo, né. terapia importantíssimo. Uhum, Terapia para você pensar nas suas questões, né, e uhum. também para hoje, infelizmente, lidar com as outras pessoas que não fazem terapia, né. Isso que Então, isso é um meme, né. é, É, eu que faço terapia para absurdo. lidar com as Eu pessoas que tenho que não fazer terapia com pessoas
pra lidar com pessoas que Que precisam de precisam de terapia. terapia. Então, a terapia é muito importante e, assim, qualquer pessoa que vem falar comigo, eu falo: "E aí, tá fazendo terapia?". Eu sabe que eu sou essa Entendeu? pessoa, eu precisaria também, sabe, na verdade, mas eu não faço, mas eu indico pra todo mundo. É muito É. importante, porque você acaba colocando os pingos nos is, às vezes Uhum. você acaba se deparando com uma autocobrança, por exemplo, Ah, né. muito comum, Então com né. a terapia você vai ter isso já em mente, tipo: "Olha, esse sentimento, né, eu não vou me deixar levar por esse sentimento de que é algo que vem ali na esteira de uma linguagem, de alguma coisa que vem das redes sociais, que quer, sabe, mostrar e que na verdade nem sempre é aquilo, sabe. Então tem Sim, muita gente que posta lá e que nem fez de fato aquilo, sabe, exato. Que porque entra na é academia, tira uma foto e vai embora. Não, e isso é sério. muito, Isso muito sério, é muito acontece. sério. Então veja, o nível que a gente chegou Que das absurdo. aparências. Então, ali na Nossa, rede social, é. o que consta é o que parece ser, não é o que de fato é, né. Eu acho que a terapia ajuda você a ter essa certeza. Entender esse metaverso, É, porque é um outro ok. mundo, É, e aquilo é um ok, a outro pessoa mundo. quer fazer isso, ok, mas que ela não te influencie. Sim. Daí o problema dela é com ela mesma, se ela vai mentir pra ela, o corpo é dela, a saúde é E dela. com o tempo você vai observando que aquilo realmente te faz pertencer a uma bolha, né. Muito. Estava conversando outro dia com um amigo e falando: "Nossa, quanta gente tá no triatlo, quanta gente tá na corrida". Daí ele: "Não, amigo, tem muita gente, mas não é tanto assim. É porque a Não. gente tá numa bolha. Se eu É. abrir o meu Instagram, o que vai vir é sobre alimentação, sobre triatlon, sobre corrida, É, sobre é. ciclismo e natação. Então a gente tá de fato em uma bolha, Sim, né. sim. E aquilo acaba sendo um vórtex que Parece que é uma verdade, retroalimenta parece isso. que é uma verdade, que todo mundo tá fazendo, né, esse Bem esporte isso. e não é bem assim. E o consumo também de produtos para você performar mais. Então Então, os suplementos, suplementos, mas os suplementos, no caso, os que não são permitidos, eh, meu Deus, os anabolizantes? anabolizantes, com As certeza. pessoas tomam porque anabolizante, num leigo a gente pensa: "Ah, anabolizante é a pessoa que quer ter mais músculo e usa na academia". Não só, né, Não só não só. no triatlon, pode não pode, Não mas tem gente pode, que né. usa, não pode. Certamente tem, Tem né, pra ter tem. mais fôlego, Tem. pra ter E uma mais pesquisa, tudo. inclusive, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hã. recente agora, diz que o consumo entre essa parcela da população que faz com que o esporte, recreativo, que é tido, eh, vem sendo utilizado muito mais, assim. Por que que eles sabem? Meu Uma por conta Deus. do consumo e outra por conta dos níveis de desempenho das pessoas que fazem esse tipo de Ah, exercício, né. Então você vê que não é real. que não é real, porque eles estão realmente Sim, conseguindo fazer um tempo excelente na corrida, mas não mas seria a natural. base desse tipo Menino. de medicamento, né. Fora o perigo pra saúde, né. Com Meu certeza. Deus, É uma imagino que utilização de sem medicamentos orientação. e estratégias descabidas, né, sem Aham. desregradas, que acaba levando o seu corpo a colapso. Nossa, Então, que perigo. é um perigo muito grande, Uhum. sabe. Então veja, a gente partiu da ideia de fazer exercício para recreação, para lazer, para fugir da loucura do dia a dia, das tensões do trabalho, das E cobranças do trabalho, daí vira um estresse e nessa, vira né, uma tá. doença, Ai, né. que Então vira triste isso, e é um gente. mercado, Vanessa, que vem crescendo absurdamente, assim, Imagino. absurdamente. O Aham. o que é tido como o mercado wellness, né. Isso, já ouvi falar. E eu sou Muita extremamente crítico. crítica. Uhum. Assim, utilizo suplemento? Claro, mas Sim, assim, de acordo com o que minha nutricionista me sim, sim. orienta, né. Então, vou tomar o whey, que é o mais conhecido. Uhum. O whey é um suplemento, então Tá. daí às vezes eu vou conversar com alguém: "Não, eu tomo whey todos os dias". "Tá, mas é suplemento, você precisa suplementar todos os dias? É. Você não tá comendo arroz e feijão, Sim, um né, bife, carne, pronto. batata, não É. tá comendo?". Entendeu? Tem. Então, o suplemento, ele é para ajudar, né. É, não E é tem pra ser pessoas uma que colocam isso na é, rotina como se fosse todos os dias, né. Daí, assim, a gente tá falando do whey, mas tem creatina, tem tem. betalanina, tem nitrato, tem a sua barrinha de cereal para comer durante o dia, tem seu snack salgado, tem o seu chá para dormir, tem o seu café para acordar, né, tem o super alguma coisa, Tem agora tem super. o ultra, Ultra? né. Então, assim, Que cada dia vem medo. se criando mais coisas, né. Aham. Eu sigo a Mari Krieger. Ai, nossa, eu estava pensando nela. Eu sou apaixonado por Eu ela, ela é uma também. divulgadora científica incrível. Sim, E sim. ela outro dia deu uma entrevista e falou que esse mercado wellness cria problemas
e que não resolve, mas embute na cabeça das pessoas de que eles precisam daquilo, né. Exemplo: "Ah, Muito. você precisa dessa gominha, porque vai precisar do colágeno ou É. da sua vitamina C". Gente, chupar uma laranja já vai suprir essa Sim, necessidade, sim, né. sim, que criminoso isso, né. Não, ela fala muito e é uma das influenciadoras que todo mundo deveria seguir, Mari né, gente. Krieger, gente, ela Mari Krieger é maravilhosa, ela é super engraçada também, ela é muito sim. bacana de seguir, ela é muito verdadeira, assim. Inclusive ela ganhou destaque agora agora, né, a pandemia, né, agora, olha tanto tempo que já É, passou e a gente graças a tá. Deus já passou. Então Hã. a Mari ela começou a divulgar sobre as questões, né, da saúde, ela é uma divulgadora científica e Não, assim, maravilhoso. E super fala de forma clara, né, e dá bronca nas pessoas sim, mesmo, e condena alguns absurdos que a gente vê como por aí. esse, né, assim, do mercado Sim, wellness, é um né, que é um mercado que mercado eles criaram, né, bilionário. veja, eu, uma pessoa, né, leiga, que faz academia só, essa questão do whey é uma pressão. "Como que tá a tua meta de proteína?" Eu falei: "A gente, não tenho a menor ideia, gente, eu já enjoei de whey, eu preciso trocar para ser mais gostoso." Pois é, e às vezes Até nem isso precisa de tem whey, às é, vezes você chegar em casa, comer o pão com ovo e isso, café com leite. pronto, pronto, sem Pronto, é um c estresse, né. sem estresse. Come sua fruta, Aham, sabe. é, Então, é claro, daí você vai performar, daí você vai fazer um exercício de longa duração, uhum, aí você vai vendo o que precisa ajustar ali, é. né. Mas alimentação é base de tudo, Pronto. Você né. estava falando de alimentação, a gente vai fazer uma pausa agora para hidratação Ah, com Fonte Life, obviamente, gente, com eu gosto da certeza. com gás, que é uma delícia. Me fala da importância, pode tomar água antes, né, porque eu faço a pausa para Pra hidratação, pergunto, daí a pessoa não consegue tomar água. "Ai, meu Deus, pode tomar água antes." Ai, que bom água. É bom Ai, para muito mim, bom. dia de gravação, ótimo, eu bato a meta de água Ah, daí aqui de você vai manhã. conseguindo bater a meta. Maravilhoso. Falar em meta, né. Me conta qual a importância da hidratação para você, atleta. Extremamente fundamental. É. E daí, assim, eu digo pra mim, por conta do exercício que a gente acaba se desgastando, né, transpirando muito mais, mas Uhum, obviamente para todo mundo, né. Mas a hidratação é fundamental, né, uhum, pra circulação do corpo, pra digestão, né, uhum. pra tudo, pra às vezes você tá com uma dor de cabeça, você não tomou água, é por isso. Tá desidratada a pessoa. Entendeu? Então a água é fundamental, assim, fundamental. A hidratação é um dos pilares para quem quer, de fato, começar a fazer uma atividade onde demanda mais tempo e desgaste, sabe? Me conta em relação à água, até uma curiosidade, né, para nós leigos, no triatlon, que momento que você toma água? O tempo todo você para, você tem porque vocês trocam, tem que trocar de roupa muito rápido, sai da água, me dá nervoso aquilo, me dá ansiedade, porque é Vanessa, muito é rápido. na Como que na é? no pedal, né, você vai no pedal, você toma água, tem a sua garrafinha que vai na bicicleta, Tá. então quando a pessoa vai fazer um Ironman, por exemplo, você vê a bicicleta que tem 4, 5, né, Ah. então ali dentro tem a água pura, tem também a água com repositor de eletrólito, Uhum, suplementação, uhum. né, que é tudo calculado certinho, mas você vai tomando no caminho, né, você vai tomando Correndo pra correndo, entendeu. Para olha, você ter uma ideia, quando a pessoa está fazendo uma prova de longa duração e precisa ir ao banheiro fazer sim, xixi, por como que exemplo, faz? ela faz na bicicleta. Faz na Ela faz na bicicleta. bicicleta, né, faz na roupa Gente, mesmo para não perder tempo, olha né. que Então, doido tem isso. pessoas que param e vai lá no banheiro, tá tudo bem também, então Sim, é do vai tempo dela. vai da ideia do que você tá Uhum. querendo ali dentro Ai, mas que da curioso, eu da nunca, né, a competição. gente nunca pensa nisso, né. E Agora é um exercício, porque às vezes, né, tem pessoas que precisa fazer o número 2 precisa ir de fato ir no banheiro, parar não tem como, sim, né. sim. Mas para fazer o xixi é muito comum que a pessoa faz na Faça lá bicicleta. mesmo, né. Você estava falando que você já faz terapia, que você cuida da tua saúde mental, mas de que maneira o esporte ajuda na sua saúde mental? Quando não existe essa cobrança, a gente sabe que existe, Sim, mas assim, se não existir, o que que ajudou na tua saúde mental, na tua vida pessoal? excelente. Bom, sabe quando você tá trabalhando e você tá num dia tenso, você Sei. fala: "Que eu vou fazer depois daqui?" E eu Uhum. penso: "Nossa, eu vou nadar. Ai, vou deslizar, sabe, eu vou mergulhar, vou bater na piscina, voltar, sabe, eu vou estar na água, que maravilha." Ou eu vou pedalar, sabe. Você já saiu cedo para pedalar e viu o nascer do sol? Ou você já nadou no mar cedo? Gente, é uma coisa Ah. incrível. Você sair cedo para correr, sabe. E daí no caso, com cobrança ou sem cobrança, independente de como a pessoa né, achar melhor, Uhum. então o esporte, ele é uma válvula de escape, sabe. Ele é um momento, de você, né, de você entender o seu corpo, então você vai correr
eu preciso prestar atenção na minha respiração para eu não ficar ofegante, né. Então eu preciso ter uma noção da minha respiração, sabe, eu vou pensando, quando você vai correr você pensa 1000 coisas, né, então eu fiz o 70.3, que é o meio Iron que aconteceu em Curitiba aqui no mês de Nossa. maio, né, Aham, então eu fiz, sei lá, 4 quase 5 horas, né, de aham. competição. Nossa. Meu Deus, Vanessa, eu pensei em tanta coisa, em tanta coisa. Pensou, repensou, deu pra pensar de É uma novo? coisa incrível, assim, porque daí depois você termina e fala: "Caramba, tudo isso?", né. Aham, Então é um momento que você tá com você mesmo, sabe. aham. Além de o esporte ser um espaço também de interação, de sociabilidade, né. Então eu estava agora num evento Hã. onde era uma marca de suplemento, que fez um café da manhã e uma corrida bem simples de 5 quilômetros com DJ e tal. Então, é uma outra face também, não vou só xingar e falar mal do Não, é mercado wellness. legal, Então o né. mercado wellness também proporciona esse espaço de sociabilidade, Que de é que conhecer é fo outras é contra é pessoas. encontrar a tua turma, é a Pois tua turma é, pois que é. fala o que te entende também, né. Então assim, eu conheci, fiz um amigo que é engenheiro, né, que no dia a dia dificilmente eu teria, Não proximidade com teria. ele, Aham. né, e nesses espaços você acaba compartilhando sobre sua vida, profissional e fazendo também conexões, sabe, Claro. e poxa, como é que é diferente lá no seu trabalho, o meu, né, e você vê também outras faces, né, Uhum. outros mundos, você não fica também só preso, porque às vezes você fica só preso na sua vida É, e fica se martirizando, tipo: "Ai, minha vida é difícil e tal". Não, amigo, não é só a sua vida que é difícil, a de todo mundo é todo mundo. difícil, Cada um tem entendeu? suas dores, E né. cada um tem suas dores. Então É. o esporte, ele e assim, o esporte pra minha vida em si, e me permitiu conhecer inúmeros lugares, assim, o Paraná eu conheço o Paraná inteiro, Aham, sabe, de aham. qualquer cidadezinha eu conheço, né. O Sim. Brasil eu viajei muito, viajei para o exterior pra jogar, agora eu vou pra Espanha. Então, Para menino, representar o vamos Brasil no campeonato. Então, assim, isso é maravilhoso. através do esporte, né, eu tô Então, aqui por conta do esporte, sim. né, então, o esporte em si é um espaço incrível para você conhecer pessoas, fazer conexões, É, e essa questão né, da melhorar a socialização, vida. essa questão da socialização, o psiquiatra estava falando que é essencial, um dos fatores para ter mais saúde mental é você socializar. Sim, sim. Então, o esporte nesse Pois sentido é, porque às vezes, e quase sempre na verdade, não é só correr com a galera no parque, é ir fazer o café da manhã, porque tipo, não vai fazer o né, vai fa depois do longão, vai tomar um cafezão, né. sim, E a gente fica batendo papo, às vezes esse café vai até a hora do almoço, né. sim, E isso pronto, é já fez amigos, já entendeu? E que você acaba maravilhoso. criando laços, né. Então assim, hoje eu tenho amigos que, poxa, trabalho no Ministério Público, é fisioterapeuta, que se eu não tivesse essa vida com o esporte, eu não teria a oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis. E é um network E é maravilhoso, um vamos net combinar com também, toda certeza, né, com não toda são da sua área, certeza. mas se você precisar de um engenheiro ou você precisar de algum, você sabe, você tem um amigo que Sim, tem algo sim. em comum muito forte, né. Sim, e Isso é é muito através legal. disso que eu estou escrevendo, inclusive, a história do triatlo no Paraná, através do Luiz Iran, que é uma pessoa que esteve no primeiro triatlon do Paraná. Que Foi a primeira vez que maravilhoso. fizeram uma prova de triatlon no Paraná, ele esteve presente. Você está escrevendo esse Eu estou livro, já tem o escrevendo o nome, livro, já tem tem No Ritmo das Transições. olha que Então, eu lindo. estou trabalhando junto com o Luiz Iran, que é o autor, né, Aham. estou ajudando ele a escrever. O Luiz Iran hoje, ele é dono da Triativa, que é a maior organizadora de esporte, né, do Hum, Paraná, de triatlon, mas não só de triatlon, de corrida, duatlon. que Então o Luiz Iran legal. é um grande nome do esporte no Paraná e vai ter a Olha, sua vida eternizada num contada. livro. Então assim, veja, olha que proximidade que eu tenho, Sim, né, com o que eu sim, gosto de fazer e com o meu trabalho, que eu também gosto de fazer meu trabalho, mas a gente sim, pode unir o útil ao agradável, melhor muito. ainda. A gente já vai falar dessa questão, né, do seu trabalho no mercado editorial, mas eu quero saber um pouco mais desse campeonato na Espanha. Como que você foi escolhido? Como funciona? Qual que é a tua expectativa? Você está treinando diferente para isso? Como que é? Então, pra conseguir a vaga para ir para o mundial, você tem um ranking, né. Tá. E daí no último ranking eu consegui, os pontos pra ir. Então, no Brasil, vai alguns atletas que é da minha faixa etária, então na modalidade amadora em que eu Uhum. participo, para fazer a competição. Então, teve 2 pessoas daqui do sul, 2 pessoas do norte, então das regiões que vão participar desse mundial de triatlon que vai acontecer na Espanha, Tá. em Pontevedra, em setembro. Então, Uhum. você consegue toda a qualificação, e daí vem as dificuldades também, Vanessa, Hã. Não é só não alegria. é só flores, Tá. é amador, então não tem nenhum tipo de incentivo Ah, financeiro você tem que ir por tua governamental. conta.
e é extremamente caro, É sabe. É mesmo? muito caro, você tem que pagar inscrição, seguro, Ah, a bicicleta, no caso, eu preciso alugar, porque se eu levar daqui vai ficar mais caro, porque daí tem mais um seguro, mais uma passagem, sim. estadia, a passagem absurda, então o custo, né, para isso é muito elevado. Então a Uhum. gente, né, busca patrocínios, inclusive, né, Sim, estou do luxo. precisando de Olha, bom patrocínio, saber. Hã. e que acaba ajudando, sabe, a ideia. E que Aham. para mim particularmente é a realização de um sonho, né. Poxa, uma Claro, oportunidade de muito. representar o Brasil, sabe. Aham. Essa semana a gente aprovou o layout do macaquinho, que é da federação, então a gente vai ter camiseta, a roupa, Poxa, né, muito da legal. seleção É brasileira uma de vivência triatlo. também que você vai levar, Para o né, resto da pra vida. vida E assim, eu não mesmo. sei quando eu vou ter outra oportunidade, então eu Sim. preciso aproveitar, né. Uhum. Então tem toda uma foi uma linha, né, que na verdade foi muito despretensiosa, eu não É. não achava eu fui fazer a competição e fui para aproveitar e tal, né, depois que saiu o ranking, eu até mandei para o meu técnico, falei: "Isso tá certo?", né, o ranking saiu no final do ano passado, Hã. e daí a homologação, tudo certinho, saiu em fevereiro desse ano. Aí, do ano passado que saiu esse resultado prévio até de fato, né, a oficialização, porque você recebe no privado ali, no e-mail e tal, que você recebeu a qualificação, se você tem interesse ou não de ir de fato. Falei: "Eu vou esperar ano que vem para oficializar isso, para saber se realmente Se é eu verdade. ganhei isso", entendeu? Eu Aham. consegui isso. E foi, de fato, assim, sabe, É. ainda tô meio agora, na verdade, é que tá começando a cair a ficha, Pois é, de porque ter tá aí, que né. reservar, É. não defini ainda a bicicleta, porque eu preciso ver aonde porque tá muito caro, infelizmente, É, e tudo em euro, eh, né, obviamente, lá em euro, né. tudo em euro. E é muito Nossa, absurdo de caro, meu Deus do céu. é mesmo. Então, agora tá começando a cair a ficha, né, vi o macaquinho, né, vi Uhum. a camiseta, vi o agasalho, né, que vai ter abertura, porque tem uma abertura também, tem um desfile das Nossa, tipo nações. Olimpíada. É tipo Olimpíada, Que então é um legal. evento grandioso, assim, né, é um Aham. evento grandioso. Ai, E eu vou mas estar próximo de pessoas, de outros nossa. países que vivenciam isso, né. Então, o Aham. triatlon na Europa, por exemplo, é diferente do que a gente vivencia aqui, né. O É, que a gente vivencia aqui é algo muito novo, né, pra eles o triatlon já existe há muito tempo, né. O ciclismo para o europeu é uma coisa, bastante, respeitada, é né, outra então realidade também em relação à segurança para isso, treinar, para andar pelas estradas, eu imagino, é sim. outro mundo, né. Na grande maioria das estradas, né, eu digo na França, porque eu tenho parentes, Hã. inclusive eles sempre mostram vídeos, né: "Olha, tá vendo essa estrada? Aqui é só bicicleta, Olha aqui aí, é carro". E há de um carro se relar passa. numa bicicleta, né. É, Então, daí é o respeito pelo ciclismo, pela pessoa que está praticando o esporte, é é muito muito cultural, diferente. né, A eu acho. ideia do que deveria ser de fato seguida aqui, do maior cuidado ao menor, lá é muito a sério isso, sabe. E Sim, aqui não é assim, é. infelizmente. Então a gente precisa, criar ainda políticas públicas para resguardar a segurança. Porque assim, são Sim, pessoas, são pais, são filhos que vão claro. pedalar Sim. e precisam voltar para casa. E eu confesso que de um tempo para cá, sair pedalar e voltar para casa, você volta para casa com aquele sentimento: "Ainda bem que não aconteceu É nada", mesmo, sabe, Paiva. porque tá se tornando mais corriqueiro ouvir problemas. "Ai, alguém caiu não sei na onde porque o carro passou", sabe. A pessoa assustou, Nossa, porque tem sim. caminhoneiro que passa e buzina muito em cima, sabe. Não, e tem um Então vento, eu imagino, de um caminhão que passando passa, muito Então assim, forte. a gente precisa de estradas ir para estradas mais tranquilas, e às vezes estradas mais tranquilas também tem essa questão de e se acontecer alguma coisa? Às vezes não tem Exatamente, sinal de exato. telefone, Não, um perigoso, né. conselho que eu sempre dou Hum. é nunca ir sozinho, né. A Ah, pessoa tá. que vai pedalar numa estrada sozinha, ela se expõe, acredito eu, num risco dobrado, Enorme. Ah, né. você toma esse cuidado nos seus treinos. Com Ai, que bom. certeza. E assim, ao menos no meu grupo de ciclismo, na minha assessoria, Hã. quando a gente vai sair para esse tipo de treino na Uhum. na na É isso. BR, um cuida do outro, né. Ai, Porque que bom. assim, no ciclismo, você vai um próximo ao outro para pegar o vácuo, né, então para descansar e tudo mais, então tem toda uma sinalização de buraco na pista, vem para cá, né, então é Ah, um cuidando do entendi. outro, literalmente, né. Não Hum. deixar o que tá mais cansado para trás, não, tá cansado? Todo Vai na mundo vai frente. junto, Tá. a gente vai junto, não vai separar, né. Então, ainda que
temos um certo cuidado, a gente precisa aprender muito mais das leis de trânsito Nossa. para que o esporte se torne um pouco mais Sim, seguro. respeitado e seguro. E é incrível como o esporte faz isso também, de um cuidar do outro. Isso é muito bacana no esporte. Eu digo que esporte não tem coisa ruim, Veja as né? janelas que a gente abriu, né, É. pensar em sociabilidade, Sim, pensar em conhecer outras muito, pessoas, fazer muito. amigos, cuidar um do outro, pensar Não. na saúde, né. Eu acho tudo de bom também. Você, além do esporte, você tem esse trabalho, uma carreira no mercado editorial. Me conta como surgiu essa paixão pelos livros? Bem óbvio, você é historiador, Sou né? historiador de Mas formação. como que é o mercado editorial? O que que você faz exatamente? Bom, eu entrei no mercado editorial fazendo material didático, né, Uhum. então fazia material didático, depois eu fui trabalhar numa editora que era só material científico, livros científicos. Sim, sim. A pessoa, defendeu a tese, o seu mestrado, queria publicar um livro, aí mandava para a editora em que eu trabalhava, a gente fazia a adequação da linguagem, né, estruturar, fazer com que aquilo se tornasse de fato um livro, né, para o grande público, né, então esse foi o meu trabalho inicial. Uhum. Depois disso, eu abri a minha editora, junto com mais 2 Ah, conhecidos, como que é o nome? era Editora Casa, Uhum. Editorial Casa, né. E daí depois de um tempo eu falei: "Não é mais o que eu quero, vida em sociedade com eles está sendo muito difícil, não quero mais". Uhum. Vendi a minha parte, saí dessa 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 sociedade. sociedade Uhum. e falei: "Preciso de um tempo para mim", né. Daí fiquei ali uns 4, 5 meses sabáticos, e daí fui chamado para trabalhar numa outra editora, que é a editora Kankei, né, que na verdade é uma gráfica que já existe há quase 16 anos e que tinha uma editora ainda muito pequena e queria ampliar. Daí Hã. então o dono que me conhecia me chamou, falou: "Olha, você quer tocar esse projeto?" E entre outros projetos que tinha lá dentro, Uhum. né, falei: "Olha, vou tentar". Aí acabei gostando, falei: "Vou ficar". Ah, E que daí hoje a legal. gente já tem uma equipe bem maior, né, tô colocando tudo o que eu já tenho de bagagem aí percorrida no mercado editorial, né. Eu fiz uma formação em comunicação inclusiva, daí pensando Braille, Libras, audiodescrição, pictograma para criança com espectro autista, isso tudo mais Olha voltado para livro infantil, que mas a ideia é da bacana. comunicação inclusiva, sabe. E eu imagino que tenha muito espaço, né? Muito Por espaço, assim, favor. muito espaço. Olha. É um conceito em que essa pós-graduação foi em Portugal, é um conceito em que os portugueses dizem que é o livro em multiformato, ou seja, é um livro mais acessível possível, sabe. Que É pensar o legal. livro com QR Code, que você vai ter a audiodescrição, a contação do Uhum. livro, a letra dele um pouco maior para a pessoa com baixa visão, ele com braille, ele com pictograma para Nossa, criança com espectro autista, que são as maravilhoso. plaquetas, Aham. né. Então é pensar o livro para ser o mais acessível possível, Que tá. E isso bacana. perpassa no tamanho da letra, da cor do desenho, sabe. Aham. E é um mercado incrível, assim, Maravilhoso. incrível, Vanessa. Que não, e assim, como precisa, né, dessa inclusão, a gente fala tanto de inclusão, e você acha, Paiva, que as pessoas, tem aquele negócio: "Ah, a pessoa não gosta de ler". Eu acho, você acha que as pessoas não gostam de ler ou estão Eu de lendo acho, menos? Porque daí eu na minha bolha, você falou da bolha, eu vejo muita coisa de livro. eu E acho que assim, o que eu observo no mercado editorial também, uhum, as pessoas leem muito, muito. tá. Agora se estão lendo coisa boa, é Ah, diferente, tá. sabe. Então assim, o mercado editorial, até o segundo ano depois da pandemia, teve Hum, uma aceleração, muito grande mesmo, sabe, de triplicar a venda do olha mercado que bom. editorial, do mercado Aham. livreiro, né. Depois teve naturalmente uma desaceleração, mas é um mercado que sempre esteve estável, né. E as Uhum. pessoas leem sim muito, Que bom. sabe. Hoje o que temos, são os livros devocionais, estão em alta, que é muito próximo a esse mercado wellness, Vanessa, de você ter Hum. a sua rotina de acordar, meditar, fazer a sua Ah, oração, entendi. fazer o seu registro e seguir o dia, né. Tá. Então, a ideia da vida saudável, mente sã em corpo sã, né, tá muito atrelado e muito próximo. Então os devocionais é algo que vem crescendo muito, sabe. Uhum, uhum. Ficção, os jovens hoje leem muito true crime,
né, então tudo que Muito, envolve isso já crime, percebi. É. assim, o brasileiro em si adora sangue, né, Aham. então você vê o destaque que Sim, eu tem. sou jornalista, já Você passei já passei por essa fase de e ter os que jovens noticiar gostam isso. muito, sabe. Aham. Então o livro ele tem seu espaço, Ai, que bom, né. ele, assim, não tem um crescimento, né, o mercado ele em vista do que tinha, né, o que Aham. tinha depois da pandemia até Sim. depois da pandemia, mas ele se segue, assim, muito estável, né, e a gente mede por isso eh, pelos indicadores que a Câmara Brasileira do Livro disponibiliza, né, tem uma Uhum. plataforma, e também pelos resultados expressivos que vêm acontecendo nas feiras de livro. No Brasil a gente tem 2 grandes, que é a Bienal, seja de São Paulo Aham. do Rio, e também a Feira de Paraty, que inclusive começa semana Sim. que vem, dia 24. É Flip? Flip, Flip. Feira de Aham. livro De Paraty. incrível, assim, É incrível. mesmo? Que E em bacana. setembro daí vai ter esse ano em São Paulo, né, a Bienal do Livro, que é a maior feira de livro da América Latina. Sim. Poxa, então assim, Que bom, né, que eu fico bom, bem que feliz, bom. E porque para assim, fugir das tem telas, né, Paiva, um pouco, como o livro é o importante, livro é extremamente é importante maravilhoso. e tem revistas também, né, o próprio Kindle, que é uma ferramenta Muito bom, estratégica, muito, sabe. muito. As pessoas às vezes se mudam muito de casa e ela não quer acumular Sim, tanto sim, livro, sim. né, e o Kindle acaba É, sendo eu um fo eu meio. comentei com você, né, eu tenho o Kindle, mas absolutamente, de vez em quando dá saudade. Eu chego a visitar o livro na livraria, sabia, tipo, pessoa maluca, né, mas assim, eu tô lendo um livro, eu falei: "Ah, eu quero ver como que é a capa pessoalmente, Para ver como vou é. visitar o livro na livraria", mas de vez em quando também leio o livro físico, mas o importante é ler, né, É porque é uma importante ler. maneira de fugir Isso, do dia a dia, da isso, tela. é. E a ideia da tela do Kindle, né, ela é uma tela já preparada, Isso, não é uma luz né, que isso, acaba dificultando você dormir e tudo mais. É é. uma tela E preparada não para que o incomoda quem tá do isso, teu e lado não também é incomoda. importante. É, isso é muito importante. Paiva, você tem que vir uma hora só para falar dessa questão de Nossa, eu leitura, por vou favor, vamos amar, vou combinar. amar. Só para fechar em relação ao Aham. Kindle, as Hã. pessoas, têm a ideia de que o livro digital está substituindo o livro impresso. Não, assim, Não. 87% dos livros vendidos são livros físicos, Uhum. tá. Então, talvez seja uma questão geracional, talvez, mas assim, os jovens ainda querem, sabe. É, o Eles estão papel. ainda com a tela e têm mais proximidade com tela, mas o papel ainda é, Sim, assim, sim. a grande maioria do recorte É, de que venda, bom. sabe. Eu particularmente amo papel, e Aham. quando o livro tá saindo ali da impressão é incrível, Ó, assim, que tá legal junto isso. na gráfica, é uma Sim. experiência Ai, maravilhosa, uma hora eu quero maravilhosa. visitar. Vamos Eu visitar, quero te convido a visitar deve ser como que é, para muito você legal. acompanhar, assim, é incrível você sair a construção de uma capa, por exemplo, é maravilhosa, mas você vê ela saindo, cheirinho da tinta, o É. papel ainda quente, materializando todo aquele trabalho, fala: "Olha que lindo que Que ficou". legal, que bacana. Fábia, para terminar, eu queria que você desse um conselho para alguém que quer mudar de vida através do esporte. Olha, tudo em que é extremo, eu não acho Não legal, acho. assim, sabe. Uhum. Então, se a pessoa quer mudar os seus hábitos, né, e buscar ter um pouco mais de disciplina, e ir para o esporte, vá aos poucos. "Ah, eu quero correr uma maratona e tal". Calma, né, tem provas de 5 quilômetros. "Ah, eu não consigo correr". Caminha, Caminho. vai caminhando, trotando, andando, caminhando, daqui a pouco você está correndo, sabe. Eu não comecei no triatlon fazendo triatlon, Uhum. eu corria, depois eu fui pra natação, depois eu fui para o ciclismo, né, depois eu fui juntando todas, fiz uma prova pequena, depois me desafiei numa maior, né, então, acho que é um processo e a gente precisa respeitar e aproveitar. Sim. Acho que é fundamental aproveitar, Uhum. né. Quando a gente vai para uma competição, eu sempre digo para os meus amigos: "Boa prova, claro, né", mas Hum. sempre falo: "Divirta-se, Ah, que aproveita a prova", sabe. A gente pagou para estar aqui. Sabe, a gente se dedicou, fez um ciclo de treinamento para estar aqui, então aproveita esse momento, seja feliz, né. sabe. Depois às vezes você chegou lá: "Ai, qual é que foi o seu tempo?". "Ah, depois eu vejo meu tempo", mas assim, cara, foi maravilhoso, aproveitei, sabe. Então, é um processo, não Uhum. queira fazer as coisas de forma atropelada: "Ai, amanhã eu já vou fazer", não, calma, sabe. Sim. Existe dentro do triatlon uma vontade, uma ânsia de fazer um Ironman.
né, que é uma prova de longa duração e extenuante, né. Uhum. Mas o triatlon não é isso, né, isso é só uma marca que existe, né, o triatlon tem o triatlon sprint, tem o amador o olímpico, Uhum. então tem várias modalidades ali que você pode aproveitar, Tá né. certo. Então é um processo, Que respeite o bom, processo e vai com calma, vai com com calma. certeza. Seja feliz, né. Seja feliz. Paiva, muito obrigada, adorei Obrigado, aprender mais Vanessa. sobre triatlon, sobre, né, competição, né, sobre o mercado editorial também, que bacana. Obrigado, E viu. volte outras vezes aqui, tá Com bom? E certeza, que vou você ficar bem consiga feliz muitos em vir. bons patrocinadores, hein, Que assim para seja, setembro, vai que assim dar certo. seja. E quem quiser me acompanhar lá, Ah, Triatleta sim, as tuas Paiva, redes. é @Triatleta Paiva, onde eu faço a divulgação. Aham. Minha rede social é bem descontraída, então eu gosto de fazer piadas e brincar, mas Sim, às é vezes isso aí. também eu falo coisas muito Aham. sérias e levo informação desse meio, né, do Maravilha. triatlon, enfim, de uma vida um pouco mais saudável e leve, né, É porque isso vida aí. pesada a gente já tem no Ah, trabalho, já né. tem, não precisa mais. Obrigada, viu. Obrigado, gente. Gente, esse foi mais um Fonte Lifecast, a gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade, hein. Até mais.